A paz esteja convosco. Boa tarde. Deus os abençoe. A Praça da Sé acordava como sempre acordava, num tumulto de passos apressados, buzinas distantes e vozes que se misturavam ao som dos sinos da catedral. Era manhã de sábado, e o centro histórico de São Paulo fervilhava com aquela energia única das grandes cidades. Gente de todo tipo, cada um com sua pressa, cada um com sua história. Vendedores ambulantes arrumavam suas bancas de artesanato e bijuterias baratas. Turistas tiravam fotos em frente à imponente Catedral da Sé, aquela construção majestosa de pedra cinza que parecia guardar segredos de gerações. E ali, entre a correria e o caos urbano, havia sempre alguém pregando. Uns gritavam sobre o fim dos tempos. Outros distribuíam folhetos coloridos prometendo salvação. Havia os que cantavam hinos evangélicos com violões desafinados, e os que rezavam baixinho com terços nas mãos. A praça era um mosaico de fés, um território onde o sagrado e o profano se encontravam sem pedir licença, e onde as autoridades tentavam, a todo custo, manter o que chamavam de ordem. Capitão Renato Figueiredo era um desses homens que acreditavam que ordem era sinônimo de silêncio. Aos 41 anos, ele comandava o batalhão responsável pela segurança daquela região com punho firme e olhar frio. Formado em direito, ele havia subido na carreira através de operações que ganhavam manchetes, operações contra o tráfico, contra a criminalidade organizada, contra tudo que, na visão dele, sujava a cidade. Mas nos últimos anos, algo havia mudado nele. Ou talvez sempre tivesse sido assim, e apenas agora mostrava sem disfarce. Renato desenvolvera um desprezo profundo por aquilo que chamava de fanatismo religioso. Para ele, pregadores de rua eram perturbadores da paz pública, invasores do espaço laico que deveria pertencer a todos. Ele não praticava fé alguma, dizia-se ateu, mas na verdade era apenas vazio, um homem sem âncora espiritual que desprezava quem encontrava sentido em algo maior que a própria existência. E esse desprezo havia se transformado em perseguição. Ele chamava aquilo de Operação Silêncio, um apelido que os subordinados usavam entre si, quase como piada de quartéis. Mas não era piada. Era estratégia de intimidação. Qualquer pregador que levantasse a voz demais, qualquer grupo que se reunisse para orar, qualquer vendedor de terços ou imagens religiosas, tudo isso virava alvo. Renato usava pretextos vagos, perturbação de sossego, obstrução de via pública, atividade sem autorização, para deter, revistar, constranger. Ele não prendia de verdade. Não precisava. O processo de levar alguém algemado até a delegacia, deixar por horas numa cela, interrogar com rispidez e só depois liberar sem acusação formal, isso bastava. Era punição extrajudicial disfarçada de zelo pela lei. Nos últimos 3 meses, 7 pastores evangélicos tinham passado por isso. 3 grupos católicos que rezavam na praça foram dispersados. 2 pregadores espíritas, detidos. Todos liberados depois, é claro, porque não havia crime. Mas o recado estava dado. Fé não era bem-vinda ali. Naquele sábado de tarde, o sol batia forte nos degraus laterais da catedral quando uma mulher apareceu. Ela era de aparência extremamente simples, roupas desbotadas, sandálias velhas, cabelos presos num coque frouxo. Nas mãos, carregava uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida e um terço de madeira escura, gasto pelo tempo. Ela não gritava, não usava megafone, não distribuía panfletos. Apenas ficou ali, em pé, falando com voz suave mas firme sobre misericórdia, perdão e amor ao próximo. 10 pessoas pararam para ouvir. Eram trabalhadores voltando para casa, idosos que frequentavam a catedral, mães com crianças no colo. A voz daquela mulher tinha algo de diferente, uma serenidade que acalmava, uma doçura que convidava. Ela falava como quem conhece a dor de perto, mas escolheu não carregar amargura. Renato viu de longe. Estava ali supervisionando uma operação de limpeza da praça. Tinham removido alguns moradores de rua pela manhã, confiscado mercadorias de ambulantes sem licença, e agora ele fazia a ronda final. Quando viu aquele pequeno aglomerado ao redor da mulher, sentiu uma irritação imediata subir pela garganta. Aproximou-se com 3 subordinados, todos fardados, todos com expressão de autoridade que não admitia questionamento. Senhora, precisa se retirar imediatamente, ele disse em tom autoritário, quase militar. Atividade religiosa não autorizada em espaço público. A mulher olhou para ele com aqueles olhos, olhos que pareciam conhecer tudo, que pareciam ver através dele, e respondeu com calma impossível. Apenas compartilho palavra de amor, capitão. Não ofendo ninguém.
Aquela resposta serena, sem medo, sem submissão automática farda, o enfureceu. Renato interpretou como desrespeito, como desafio à sua autoridade. Sem aviso, sem dar tempo para ela reagir, ele arrancou a imagem de Nossa Senhora das mãos dela e jogou no chão com força. A imagem se partiu em 3 pedaços sobre a pedra portuguesa da praça. E então, ele a empurrou. A mulher caiu de costas nos degraus de pedra da catedral. O impacto foi seco, brutal. Sua cabeça bateu no degrau, e um fio de sangue começou a escorrer pela testa. Ela ficou ali, caída, sem gritar, sem xingar, sem reagir. Apenas olhava para ele com uma compaixão impossível, como se estivesse vendo um filho perdido, não um agressor. Fanática desordeira. Renato berrou, mais para justificar o que acabará de fazer do que por real convicção. Está detida por desacato à autoridade. Ele fez sinal para os subordinados. 2 deles hesitaram. Era uma mulher idosa, inofensiva, que não resistira, não gritara, não provocara. Mas hierarquia militar não permite hesitação. Algemaram-na ali mesmo, diante de dezenas de fiéis que entravam e saíam da catedral. Alguns murmuraram indignados. Uma senhora idosa começou a chorar. Mas ninguém interveio. O medo da autoridade policial era maior que a indignação. A mulher foi erguida com as mãos presas nas costas. Sangue escorria pela lateral do rosto, manchando a gola da blusa. E antes de ser levada, ela sussurrou algo que só Renato ouviu, porque estava perto demais, porque aquelas palavras eram só para ele. Filho, você não sabe o que faz. A frase o atravessou como uma lâmina. Eram as mesmas palavras que Jesus Cristo dissera na cruz, palavras de perdão diante da injustiça suprema. Por um instante, Renato sentiu algo estranho, algo como um tremor interno, um desconforto que não conseguia nomear. Mas o orgulho varreu qualquer reflexão. Ele virou as costas e ordenou: levem essa mulher para a delegacia. E limpem essa sujeira do chão. Enquanto a viatura se afastava com a detida no banco de trás, algo impossível aconteceu. Onde o sangue dela havia caído nos degraus da catedral, manchas luminosas permaneceram, brilhando suavemente, impossíveis de limpar. E um perfume doce de rosa se espalhou pelo ar, em meio ao cheiro de poluição e comida de rua. Dezenas de testemunhas viram. Dezenas sentiram. Mas Renato já havia se afastado, sentindo apenas a satisfação brutal de ter limpo mais uma fanática da praça. Ele não sabia, ainda não sabia, que acabará de agredir a Mãe de Deus. A mulher passou 6 horas detida numa cela fria da delegacia central. 6 horas sentada no chão de cimento, com as mãos ainda doloridas das algemas que apertavam demais, o ferimento na testa seco mas latejante. Ninguém lhe ofereceu água. Ninguém perguntou se precisava de atendimento médico. Era procedimento padrão da Operação Silêncio, deixar o detido ali tempo suficiente para que se sentisse humilhado, assustado, intimidado bastante para nunca mais voltar. Quando finalmente a liberaram, já era noite. O policial responsável pela papelada tentou preencher a ficha de identificação 3 vezes. Nas 3 vezes, a tinta desaparecia do papel como se nunca tivesse sido escrita. As fotos digitais que tiraram dela apareciam apenas como flashes de luz branca, sem rosto, sem forma. Atribuíram a falha técnica do sistema e a liberaram sem registro oficial, como se ela nunca tivesse existido. Ela saiu caminhando lentamente pela Avenida Rangel Pestana, deserta naquela hora. Ninguém viu para onde foi. Ninguém a seguiu. Simplesmente desapareceu na noite de São Paulo, deixando apenas aquele perfume de rosas que alguns funcionários da delegacia juraram ter sentido no corredor. Enquanto isso, na Praça da Sé, Irmã Teresa chegava para a missa vespertina. Era uma religiosa de 59 anos que coordenava ações sociais na região, distribuição de sopão, atendimento a moradores de rua, catequese para crianças pobres. Quando viu as manchas luminosas nos degraus, seu coração disparou. Ela havia testemunhado a agressão de longe, mas chegara tarde demais para intervir. Agora, ajoelhada ali, tocando aquela luz impossível que não apagava, ela soube que algo sagrado havia acontecido. Meu Deus, quem era aquela mulher? Sussurrou, fazendo o sinal da cruz. Uma faxineira da catedral, Dona Irene, se aproximou com balde e pano. Já tentei limpar 3 vezes, irmã. Não sai. E esse cheiro de rosa? Não tem flor nenhuma por aqui. Irmã Teresa fechou os olhos. Conhecia os sinais. Conhecia a linguagem do céu. E um arrepio de reverência e terror misturado subiu por sua espinha. Não tente limpar mais, Dona Irene.
Isso não é para ser limpo. Enquanto isso, Renato comemorava com subordinados num bar próximo ao batalhão. Cerveja gelada, risadas altas, palmadinhas nas costas. Ele transformará o incidente em exemplo de autoridade para a equipe. Vocês viram como se faz, dizia, gesticulando com a garrafa na mão. Sem tolerância para questionamentos. Fanática desobedeceu ordem direta, levou o que merecia. É assim que se mantém ordem nessa cidade. Alguns policiais riram. Outros ficaram em silêncio desconfortável. O soldado Marcelo, novato de 23 anos, ousou perguntar. Mas capitão, ela não estava fazendo nada de errado, né? Só falando. Renato encarou com olhos duros. Soldado, você questiona minha ordem? Não, senhor. Desculpe. Então aprenda, autoridade não se discute. Se discutir, perde. O vídeo da agressão começou a circular nas redes sociais naquela mesma noite. Alguém filmara de longe com o celular. As imagens eram tremidas, mas suficientemente claras. O capitão arrancando a imagem das mãos da mulher, jogando no chão, empurrando-a nos degraus. Os comentários se dividiram violentamente. Uns defendiam, policial apenas fazendo seu trabalho, vagabunda tinha que obedecer. Outros atacavam, abuso de poder, violência contra a mulher indefesa, perseguição religiosa. Renato viu o vídeo e não sentiu remorso. Sentiu raiva de quem filmou. Raiva da mimimi das redes sociais. Postou em seu perfil oficial, mantenho ordem conforme a lei. Quem desrespeita, responde. Mas algo mudou naquela noite. Enquanto dormia, Renato teve pesadelos pela primeira vez em anos. Sonhos confusos onde aqueles olhos da mulher o perseguiam. Onde aquela voz suave repetia, você não sabe o que faz. Onde ele se via caindo infinitamente num abismo escuro. Acordou suado às 3 da manhã, coração acelerado. Tomou água, culpou a cerveja e voltou a dormir. Nos dias seguintes, a Praça da Sé se transformou num campo de batalha silencioso. Renato intensificou a Operação Silêncio como nunca antes. Era como se a reação pública ao vídeo, as críticas, as acusações de abuso de poder, tivessem inflamado ainda mais seu orgulho ferido. Ele não recuaria. Não admitiria erro. Pelo contrário, dobraria a aposta. Passou a ordenar detenções preventivas de qualquer pessoa com material religioso visível. Um senhor de 72 anos que vendia terços artesanais numa banquinha há 15 anos foi abordado, teve toda a mercadoria confiscada como comércio irregular e foi levado para a delegacia. Ficou detido por 4 horas. Quando liberado, voltou para casa chorando e disse à esposa que não voltaria mais. O medo era maior que a necessidade do sustento. 3 idosas que se reuniam toda quinta-feira para rezar o terço numa pracinha ao lado da catedral foram cercadas por policiais. Renato chegou pessoalmente e disse, com desprezo mal disfarçado, senhoras, atividade religiosa sem autorização. Dispersem imediatamente ou serão conduzidas. Uma delas, Dona Alzira, tentou argumentar, capitão, a gente só reza. Não incomoda ninguém. Ele se inclinou para perto do rosto dela e disse baixinho, com frieza calculada, da próxima vez, não vai ser só advertência. Vão passar a noite na delegacia como aquela fanática da semana passada. Dona Alzira sentiu as pernas tremerem. As 3 se afastaram em silêncio, terços guardados nas bolsas, olhos marejados de humilhação. Nunca mais voltaram para rezar juntas. Aquele encontro semanal era o único momento social que tinham. Viúvas, filhos morando longe, solidão pesada. Mas o medo era maior. Dona Alzira desenvolveu insônia nas semanas seguintes. Acordava de madrugada com o coração disparado, imaginando policiais batendo na porta de sua casa. Um pastor evangélico chamado Samuel, que há 10 anos distribuía marmitas para moradores de rua aos sábados, foi abordado enquanto entregava comida. Renato alegou que era venda de alimentos sem licença sanitária. Samuel tentou explicar. Capitão, é doação gratuita. Comida que fazemos em casa para ajudar quem tem fome. Renato ordenou que confiscassem tudo. 30 marmitas que foram jogadas no lixo ali mesmo, na frente dos moradores de rua que esperavam. Um deles, um senhor de rua conhecido como Zé Pequeno, gritou, que tipo de autoridade joga comida fora enquanto o pobre passa fome? Foi detido por desacato. Samuel, com lágrimas nos olhos, desistiu. Não voltou mais. As 5 famílias que dependiam das cestas básicas que ele também distribuía, famílias de desempregados,
mães solteiras, idosos sem aposentadoria, ficaram sem ajuda. Uma criança de 6 anos, filha de uma dessas mães, perguntou: "Mãe, por que o tio Samuel não vem mais trazer comida?" A mãe não soube o que responder. Como explicar para uma criança que a bondade pode ser punida? A comunidade católica reagiu. O arcebispo de São Paulo enviou ofício formal à Corregedoria da Polícia Militar denunciando perseguição religiosa e violação de liberdades constitucionais. O documento tinha 12 páginas, listava todos os casos documentados, anexava vídeos e depoimentos. Foi protocolado, carimbado, arquivado numa gaveta e nunca mais mencionado. Renato tinha proteção política. Seu comandante compartilhava da mesma visão de limpeza urbana e considerava religiosos de rua como elementos desordeiros que precisavam ser controlados. Irmã Teresa não desistiu. Organizou vigília de oração na praça, 200 pessoas com velas, rezando silenciosamente o terço, sem bloquear passagem, sem gritar, apenas orando. Renato chegou com 12 policiais e dispersou a vigília alegando aglomeração não autorizada. Quando Irmã Teresa argumentou que era manifestação pacífica protegida por lei, ele a empurrou, não com violência brutal como fizera com aquela pregadora, mas com força suficiente para desequilibrá-la. Irmão ou não, aqui quem manda sou eu. Se não gosta, vai para a igreja e reza lá dentro. A mídia começou a cobrir. Reportagens sobre capitão que persegue religiosos na Praça da Sé apareceram em jornais e portais de notícias. Mas a narrativa estava dividida. Metade defendia Renato como policial que mantém ordem em espaço público invadido por fanáticos religiosos. A outra metade denunciava perseguição e abuso de autoridade. Renato dava entrevistas: "Não persigo fé, persigo desordem. Quem quer rezar, tem templo para isso. Espaço público é laico." Mas a verdade era outra. A verdade estava nos olhos de Dona Alzira, que não dormia mais. Estava nas mãos trêmulas do senhor que vendia terços e agora não tinha renda. Estava na fome das crianças que não recebiam mais marmitas. Estava na solidão dos moradores de rua que perderam o único afeto semanal que tinham. A verdade era que Renato não perseguia desordem, perseguia a fé dos pobres, aquela fé simples e pública que incomodava seu orgulho secular. E naquela noite, Irmã Teresa ajoelhou-se sozinha na capela da Catedral da Sé. Eram 3 da manhã. Silêncio absoluto. Apenas o som distante de carros passando lá fora e o render velho da madeira dos bancos. Ela olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar, aquela imagem morena, serena, maternal, e começou a chorar. Não chorava só pela humilhação que sofrerá. Chorava por todas as humilhações que testemunhara. Chorava pelos idosos com medo, pelas crianças com fome, pelos pregadores silenciados. Chorava porque via, com clareza dolorosa, que aquilo não era apenas um capitão autoritário, era sistema inteiro que permitia, que protegia, que incentivava aquela perseguição. E então, entre soluços, começou a orar. E aquela oração subiria ao céu como clamor que não pode ser ignorado. "Minha mãe Aparecida", começou com voz embargada que ecoava nas paredes de pedra centenária, aquele capitão usa farda que deveria proteger para perseguir quem só fala do seu filho. A voz de Irmã Teresa tremia enquanto segurava o terço gasto que usava há 40 anos, aquele terço de madeira escura que sua própria mãe lhe dera no dia em que entrou para a vida religiosa. Cada conta daquele rosário carregava décadas de orações, de súplicas atendidas e não atendidas, de fé testada e renovada. Agora, suas mãos seguravam aquelas contas com força quase desesperada, como quem se agarra à última tábua num naufrágio. "Eu vi, minha mãe", continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. "Vi quando ele quebrou sua imagem. Vi quando empurrou aquela mulher nos degraus da sua casa. E sei, no fundo do meu coração, sei, que aquela mulher era a senhora." O silêncio da capela era tão profundo que ela podia ouvir o próprio coração batendo. A luz fraca das velas votivas bruxuleava diante das imagens dos santos, criando sombras que dançavam pelas paredes como testemunhas mudas daquela súplica. Os olhos dela, senhora, tinham sua compaixão. Aquela paz impossível diante da violência. Aquele perdão que só vem do céu. Quando ela caiu e o sangue escorreu pela testa, vi a senhora caindo. Vi a mãe de todas as mães sendo agredida por quem jurou proteger. Irmã Teresa prostrou-se completamente no chão frio de mármore, estendendo os braços em forma de cruz, aquela postura antiga de súplica máxima que os santos faziam quando clamavam por milagres impossíveis. O frio da pedra atravessava a roupa simples, mas ela não sentia. Sentia apenas o peso da injustiça, o fardo dos sofredores,
a dor dos silenciados. Não peço vingança, minha mãe. O Senhor Jesus ensinou a perdoar 70 vezes 7. Mas peço intervenção. Peço conversão urgente daquele homem antes que mais devotos sofra. Antes que rezar se torne crime e carregar terço justifique prisão. Antes que a fé dos pobres seja completamente expulsa das ruas onde o seu filho andou pregando aos pobres. A voz dela ganhou intensidade, uma urgência profética que vinha de lugar profundo onde fé e justiça se encontram. Dona Alzira não dorme mais, senhora. Chora de madrugada com medo de ser presa por rezar. O senhor que vendia terços perdeu o sustento. As crianças passam fome porque quem alimentava foi expulso. Os moradores de rua perderam o único afeto que tinham. E tudo isso porque um homem decidiu que sua autoridade é maior que a fé do povo. Que sua farda dá direito de silenciar orações. Irmã Teresa levantou os olhos para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Naquela luz fraca, parecia que a imagem olhava de volta, não com julgamento, mas com a atenção amorosa de mãe que escuta filho em sofrimento. Ele não sabe o que faz, senhora. Assim como aqueles soldados que crucificaram seu filho não sabiam. Mas a ignorância não impede o sofrimento que causam. Aquela pregadora disse exatamente isso. Filho, você não sabe o que faz. Eram suas palavras. Eram as palavras de Jesus na cruz. E ele nem percebeu que estava agredindo a Mãe de Deus. O terço deslizava entre seus dedos, conta por conta, enquanto ela sussurrava. Transforme esse homem, padroeira do Brasil. Mostre a ele que farda não dá direito de perseguir fé. Que distintivo de capitão não torna ninguém maior que consciência, maior que Deus. Volte, minha mãe. Volte e mostre seu rosto. Não para assustá-lo, mas para salvá-lo. Salve-o antes que afunde ainda mais. Salve os devotos que ele persegue. Salve esta cidade que a Senhora protege. Irmã Teresa respirou fundo, sentindo algo mudar no ar ao seu redor. Não era vento, as portas e janelas estavam fechadas. Não era som, o silêncio permanecia absoluto. Era presença. Como quando você sabe que não está mais sozinho num cômodo mesmo sem ver ninguém. Sei que a Senhora ouve as orações dos humildes, concluiu em sussurro. Sei que apareceu nas águas para pescadores pobres, não para poderosos. Sei que protege os pequenos, os esquecidos, os perseguidos. Por isso clamo, apareça novamente. Apareça para esse capitão como apareceu para aqueles pescadores. Mostre que acima de todo poder terreno, há poder celestial. Que acima de distintivos e fardas, há mãe que não abandona filhos. Ela beijou o crucifixo do terço e permaneceu ali, prostrada, em silêncio profundo. Minutos passaram. Ou talvez horas. Naquele estado de oração, tempo não tinha significado. E então aconteceu. Um perfume suave de rosas começou a preencher a capela inteira. Não era perfume artificial. Era aroma natural, doce, impossível de ignorar. Irmã Teresa abriu os olhos e viu que a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar estava com lágrimas escorrendo pela face de cerâmica. Lágrimas reais, molhadas, que caíam sobre o manto azul deixando rastro luminoso. Ela se levantou tremendo, aproximou-se do altar e tocou aquelas lágrimas com a ponta dos dedos. Eram quentes. Eram verdadeiras. Física e milagrosamente impossíveis, mas acontecendo diante de seus olhos. E então olhou pela porta lateral da capela que dava para os degraus externos. As manchas de sangue, aquelas que permaneciam desde a agressão, começaram a brilhar intensamente na escuridão da madrugada, pulsando como coração vivo. Irmã Teresa caiu de joelhos novamente, mas agora não em súplica, em reverência. A oração fora ouvida. A Mãe de Deus estava prestes a responder. A madrugada caiu sobre São Paulo com aquele silêncio pesado que só as grandes cidades conhecem. Um silêncio que não é ausência de som, mas pausa entre o barulho do dia e o barulho da noite. A Praça da Sé estava deserta. Os vendedores ambulantes já haviam recolhido suas bancas. Os últimos ônibus passavam espaçados, levando trabalhadores exaustos para casa. Até os moradores de rua tinham se recolhido para seus cantos protegidos, enrolados em cobertores velhos. Renato fazia a ronda final. Era a rotina dele, passar pela praça antes de encerrar o turno, garantir que estava tudo em ordem. Caminhava com aquela postura militar rígida, farda impecável mesmo depois de 12 horas de serviço, coturno batendo firme no chão de pedra portuguesa. 3 subordinados o acompanhavam à distância respeitosa. Mas algo estava diferente naquela noite. O ar tinha uma qualidade estranha,
Uma densidade que ele não conseguia nomear. Não era umidade. São Paulo estava em período seco. Não era temperatura. A noite estava morna, típica de fevereiro. Era outra coisa. Era como se a própria atmosfera estivesse prenha de expectativa, como segundos antes de uma tempestade quando tudo fica suspenso, esperando. Renato parou diante dos degraus da catedral. Aqueles degraus onde ele havia empurrado aquela mulher dias atrás. As manchas ainda estavam lá, manchas que os funcionários da limpeza pública juravam ser impossíveis de remover. Ele as encarou com irritação. Incompetência, murmurou. Não conseguem nem limpar direito. Então sentiu o perfume. Rosas. Perfume doce e inconfundível de rosas frescas. Olhou ao redor procurando a fonte, alguma floricultura aberta, algum jardim próximo. Nada. A praça estava vazia e não havia flores por perto. Mas o perfume intensificava, preenchendo o ar ao seu redor, envolvendo-o como presença física. Capitão, o senhor está sentindo esse cheiro? Perguntou o soldado Marcelo, alguns metros atrás. Algum perfume barato de alguma prostituta que passou por aqui, Renato respondeu rispidamente, mas havia insegurança em sua voz. O vento mudou. Não era vento comum, era brisa suave, impossível numa noite sem correntes de ar, que vinha de lugar nenhum e soprava apenas ali, naquele ponto específico dos degraus. As folhas secas espalhadas pela praça não se moviam. As bandeiras no alto dos prédios estavam imóveis. Mas aquela brisa existia, tocando o rosto de Renato com delicadeza que parecia intencional. Ele sentiu um arrepio subir pela nuca. Não era medo, ainda não. Era desconforto profundo, sensação de ser observado por algo que não conseguia ver. Girou lentamente, mão indo instintivamente para a arma no coldre. Quem está aí? Gritou para o vazio. Silêncio. Mas não era silêncio comum. Era silêncio denso, sobrenatural, como se a cidade inteira tivesse sido colocada em pausa. Renato podia ouvir o próprio coração batendo. Podia ouvir a respiração dos subordinados atrás dele. Mas nenhum som urbano, nenhum carro distante, nenhum cachorro latindo, nenhum portão rangendo. Nada. As luzes dos postes ao redor da praça começaram a fraquejar. Não apagaram completamente, mas diminuíram de intensidade, criando penumbra que transformava a praça familiar em cenário estranho, quase onírico. A catedral atrás dele parecia maior, mais imponente, suas torres góticas recortadas contra o céu escuro como dedos apontando para o infinito. Capitão, acho melhor a gente sair daqui, disse outro policial, voz tensa. Renato ia responder quando viu o movimento. Nos degraus. Exatamente onde as manchas luminosas brilhavam. Uma forma começou a se materializar, não aparecendo de repente, mas condensando-se gradualmente como neblina ganhando solidez. Primeiro era apenas vulto indefinido, contorno sem detalhes. Depois, lentamente, foi ganhando forma humana. Era ela. A mesma mulher que ele havia agredido. Mesma postura humilde. Mesmas roupas simples. Mas havia algo diferente agora. Uma luminosidade sutil que emanava dela, como se tivesse luz própria por baixo da pele. Ela segurava a imagem de Nossa Senhora Aparecida, aquela que ele havia quebrado, mas agora estava inteira, perfeita, sem marcas de fratura. E o terço em suas mãos brilhava suavemente, cada conta emitindo luz delicada na escuridão. Renato ficou paralisado. O coração disparou. A boca secou. Todo o treinamento militar, toda a autoridade, todo o poder que sua farda representava, tudo evaporou diante daquela presença impossível. Você conseguiu sussurrar. Como? Você estava presa. Como ousa voltar? A mulher não respondeu imediatamente. Apenas olhava com aqueles olhos, olhos que continham compaixão infinita misturada com algo mais profundo, algo que Renato reconhecia instintivamente como julgamento justo. O perfume de rosas intensificou até ser quase insuportável. A brisa se transformou em vento suave que vinha apenas dela, tocando apenas ele, como se existisse apenas para carregar aquele aroma até suas narinas, forçá-la a respirar aquele sinal de presença sagrada. Atrás de Renato, os 3 policiais recuaram instintivamente. Um deles murmurou, "Meu Deus!" Outro fez o sinal da cruz rapidamente, gesto automático de católico não praticante que de repente se lembra que foi criado na fé. E então a mulher falou. Sua voz era suave, mas preencheu a praça inteira, ecoando pelas paredes da catedral sem gritar, sem esforço. Voz que vinha de lugar além do físico, que ressoava não apenas nos ouvidos mas diretamente na consciência. Você me agrediu, Renato.
Quebrou minha imagem. Prendeu-me por pregar amor. Perseguiu meus devotos por manifestarem fé. Ela deu um passo à frente, descendo um degrau. A luz que emanava dela intensificou, começando a transformar a praça inteira. Mas voltei, continuou, porque misericórdia sempre oferece segunda chance antes de justiça. E então aconteceu a revelação. A transformação começou aos pés dela. A pedra portuguesa do chão começou a brilhar sob seus passos, cada pedra acendendo-se em sequência como velas sendo acesas por mãos invisíveis. A luz se espalhou em ondas concêntricas, transformando a praça escura em santuário iluminado por claridade que não vinha do sol nem da lua, mas de fonte celestial. As luzes dos postes apagaram completamente. Mas não houve escuridão, pelo contrário. A mulher irradiava luminosidade própria que iluminava a catedral da Sé inteira, revelando cada detalhe da fachada gótica, cada vitral, cada estátua de santo nas torres, tudo banhado em luz dourada e suave que não machucava os olhos mas revelava tudo com claridade impossível. Renato caiu de joelhos. Não foi escolha. Suas pernas simplesmente cederam sob peso invisível, peso de presença que distintivo de capitão e farda de autoridade não tinham poder para suportar. Ele tentou se levantar, tentou recuperar alguma dignidade, algum controle, mas não conseguia. Estava cravado ali, de joelhos nos degraus que havia profanado com violência. E então as roupas dela começaram a mudar. O vestido simples e desbotado começou a brilhar, tecido se transformando em manto azul tradicional, aquele azul profundo e celestial das imagens de Nossa Senhora Aparecida, azul que não existe na natureza terrena, azul de céu eterno. O manto se estendeu ao redor dela como se tivesse vida própria, ondulando sem vento, bordado com estrelas douradas que piscavam como constelações vivas. O terço de madeira gasto transformou-se em rosário de pérolas luminosas que começaram a flutuar ao redor dela, girando lentamente em órbita própria, cada conta brilhando com intensidade diferente, criando música silenciosa que Renato podia sentir mais do que ouvir, harmonia celestial que ressoava nos ossos, no sangue, na alma. E sobre a cabeça dela, materializou-se coroa de 12 estrelas douradas, cada estrela representando não apenas ornamento mas autoridade, poder, majestade, coroa de rainha do céu, de mãe de Deus, de padroeira do Brasil que não abandonaria devotos perseguidos por autoridade terrena que esquecera seu lugar. A imagem de Nossa Senhora Aparecida em suas mãos começou a se multiplicar. Centenas de imagens idênticas materializaram-se ao redor da praça, levitando no ar como testemunhas celestiais, cada uma virada para Renato, cada uma com aqueles olhos maternais que viam tudo, que sabiam tudo, que julgavam não com raiva mas com tristeza de mãe diante de filho que escolheu caminho de crueldade. Os vitrais da catedral atrás dela começaram a brilhar de dentro, como se 1000 velas tivessem sido acesas simultaneamente no interior. E de cada vitral, luz colorida jorrou para fora, criando arco-íris de cores sagradas que se encontravam sobre a cabeça de Maria formando dossel de glória. Meu Deus, é Nossa Senhora Aparecida, sussurrou o soldado Marcelo, caindo de joelhos também. Os outros dois fizeram o mesmo, rostos no chão, incapazes de olhar diretamente para aquela glória. Mas Renato não conseguia desviar os olhos. Estava preso àquele olhar, àquela presença. Todo o ceticismo, todo o desprezo por fanatismo religioso, toda a convicção de que religião era fraude para enganar ignorantes, tudo desmoronou diante de realidade impossível de negar que estava materializada diante dele em luz, perfume, poder e majestade. Maria Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, Mãe de Deus, revelada em glória que fez cada célula do corpo de Renato reconhecer instintivamente que estava diante de presença infinitamente superior a qualquer autoridade terrena que ele representava. Renato. Ela disse seu nome, e era como se aquele nome estivesse sendo pronunciado pela primeira vez, como se cada sílaba carregasse peso de toda sua existência, todas suas escolhas, todas suas falhas. Ele tentou falar mas não conseguiu emitir som. A garganta estava fechada, paralisada por mistura de terror, reverência e vergonha absoluta. Maria desceu mais um degrau, aproximando-se dele. A cada passo, o ar ao redor vibrava, a realidade parecia se curvar em sua presença. Você me agrediu nos degraus da casa de meu filho, disse com voz que ecoava pelas paredes da catedral e preenchia a praça inteira com autoridade materna mas implacável. Não era acusação gritada, era afirmação de fato, dita com tristeza profunda que cortava mais fundo que qualquer raiva. Ela apontou para os degraus onde o sangue havia caído, as manchas brilharam intensamente, transformando-se em pegadas luminosas que levavam até ele, como se traçassem caminho de crime até criminoso. Quebrou minha imagem por puro desprezo. Prendeu-me por falar de amor.
Perseguiu meus devotos por manifestarem fé que você decidiu ser indigna de existir em público. As imagens multiplicadas ao redor da praça começaram a se mover, flutuando em círculo ao redor dele, não ameaçadoramente, mas como júri silencioso, como testemunhas que simplesmente observavam e registravam. Cada pregador silenciado, continuou Maria, foi meu filho sendo silenciado novamente. Cada terço confiscado foi coroa de espinhos renovada. Cada fiel intimidado foi discípulo perseguido outra vez. E você que jurou proteger, transformou farda em instrumento de opressão contra os mais humildes, contra aqueles que eu escolhi proteger. Ela estendeu a mão, e da palma emanou luz que formou imagens no ar, hologramas sagrados que mostravam tudo. Dona Alzira chorando de madrugada com medo. O senhor idoso perdendo sustento. As crianças passando fome. Os moradores de rua perdendo afeto. Cada consequência de cada perseguição, todas projetadas ali diante dele como acusação visual impossível de negar. Venha, disse Maria com autoridade que não admitia recusa. Venha ver o que significa ser perseguido por autoridade que deveria proteger. Venha experimentar ser preso por apenas professar amor. Venha aprender que farda não dá direito de perseguir fé. Ela se aproximou dele, colocou a mão sobre sua cabeça curvada. Venha aprender que padroeira do Brasil não abandona brasileiros devotos perseguidos por capitães que esqueceram que servem povo, não oprimem consciências. E então tudo desapareceu. A Praça da Sé desapareceu. Renato não estava mais ali. Não sentia mais o chão de pedra sob os joelhos, não via mais a catedral, não ouvia mais os sons da cidade. Estava em outro lugar, ou melhor, estava em outro corpo. Ele era ela agora. Era aquela pregadora nos degraus. Sentia o peso da imagem de Nossa Senhora nas mãos, não apenas peso físico, mas peso de devoção de décadas, de fé que sustentara aquela vida através de sofrimentos que Renato nem imaginava. Sentia o terço de madeira entre os dedos, cada conta lisa pelo toque de milhares de orações. Sentia o sol quente batendo no rosto enquanto falava com voz suave sobre misericórdia, sobre perdão, sobre amor. E sentia a paz. Aquela paz profunda de quem conhece Deus intimamente, de quem encontrou sentido que o mundo não pode dar nem tirar. Paz que tornava a pobreza suportável, a solidão habitável, a dor transformável em oferta espiritual. Então viu, ou melhor, sentiu, a aproximação. Autoridade chegando com passos pesados. E Renato experimentou, visceralmente, o que era estar do outro lado daquela autoridade. O medo inicial. A tentativa de explicar. A esperança de que razão prevaleceria. Ouviu sua própria voz, a voz do capitão Renato, ordenando rispidamente: Senhora, precisa se retirar imediatamente. E tentou responder com calma, com respeito. Apenas compartilho palavra de amor, capitão. Não ofendo ninguém. Então veio a violência. A imagem sendo arrancada das mãos. O som do impacto quando bateu no chão. O estilhaçar da cerâmica que continha não apenas objeto religioso, mas símbolo de tudo que dava sentido àquela vida. Renato sentiu a dor espiritual como punhalada no peito, ver sagrado sendo profanado, ver mãe sendo destruída diante de seus olhos. E então o empurrão. Renato experimentou o desequilíbrio, a queda, o impacto brutal das costas e da cabeça contra os degraus de pedra. Dor física explodiu pela coluna, pela nuca. Mas pior, infinitamente pior, era a humilhação. Era sentir-se desumanizada, tratada como lixo que precisava ser removido, como presença indigna de ocupar espaço público apenas por manifestar fé. Sentiu as algemas apertando os pulsos finos. Sentiu o sangue quente escorrendo pela testa. E sentiu os olhares, dezenas de olhares de fiéis horrorizados mas paralisados por medo de autoridade. Olhares que diziam isso é injusto mas não ousavam intervir. Aquele abandono doía tanto quanto a violência física. Dentro da viatura. 6 horas numa cela fria. Sede não saciada. Ferimento não tratado. Solidão. Medo. Não medo de prisão, mas medo do que aquilo significava. Medo de que pregar amor se tornasse crime. Medo de que perseguição sistemática silenciasse fé dos pobres para sempre. Renato viveu cada segundo daquelas 6 horas. E entendeu, finalmente, o que era ter fé criminalizada por quem deveria proteger liberdade de consciência. A cena mudou bruscamente. Agora ele estava na casa humilde de Dona Alzira. Um cômodo pequeno, mobília velha mas limpa, imagens de santos nas paredes. Era madrugada. Dona Alzira estava sentada na cama, tremendo, suor frio escorrendo pela testa apesar do calor.
Acabará de acordar de pesadelo onde estava sendo presa, algemada, levada embora enquanto vizinhos assistiam com medo nos olhos. Renato sentiu o coração acelerado dela. Sentiu o terror irracional mas real de que policiais poderiam bater na porta a qualquer momento. Sentiu a solidão, viúva há 12 anos, filhos morando longe, nenhuma visita há meses. A única coisa que quebrava aquela solidão era a reza do terço na praça toda quinta-feira com as duas amigas. Mas agora até isso lhe fora roubado pelo medo. Viu Dona Alzira tomando remédio para a ansiedade que médico prescrevera. Viu a depressão instalando-se como neblina cinza que roubava a vontade de viver. Viu as semanas seguintes onde ela simplesmente definhava, comendo menos, saindo menos, rezando menos, não porque perderá a fé, mas porque tinham feito dela ter medo de manifestá-la. A cena mudou novamente. Pastor Samuel em casa. Sentado à mesa da cozinha, cabeça entre as mãos, chorando silenciosamente enquanto esposa tentava consolá-lo. 10 anos, ele dizia entre soluços. 10 anos alimentando sem teto. E me trataram como criminoso. Jogaram comida no lixo na frente de quem tinha fome. Renato sentiu a quebra espiritual dele. Não era apenas humilhação, era questionamento profundo. Será que Deus quer que eu continue? Será que estou fazendo errado? Viu as 5 famílias que dependiam das cestas básicas. Mães solteiras abrindo armários vazios, crianças chorando de fome, idosos comendo uma refeição a cada 2 dias para esticar o pouco que tinham. Viu o menino de 9 anos acordando gritando de pesadelo onde policiais prendiam a avó. Viu a criança desenvolvendo terror de farda, correndo e se escondendo toda vez que via viatura passar. Trauma instalado em mente infantil por violência que testemunhara. E então Maria mostrou-lhe algo maior, mais profundo, mais devastador. A cena expandiu através do tempo. Renato se viu na Roma antiga. Era soldado romano, reconheceu seu próprio rosto sob capacete de metal. Estava aprendendo cristãos primitivos. Homens e mulheres que se reuniam em catacumbas para rezar, para compartilhar pão e vinho, para falar de amor e ressurreição. Vocês perturbam a ordem pública, ouvia-se dizendo. Roma é estado laico. Guardem sua superstição para vocês. Confiscava escrituras sagradas. Quebrava cálices de comunhão. Prendia pregadores. E se sentia justificado, estava mantendo ordem, protegendo sociedade civilizada contra fanáticos que não respeitavam a autoridade imperial. Viu as consequências. Cristãos sendo jogados aos leões. Famílias destruídas. Crianças órfãs. Anciãos torturados até negarem fé. Tudo em nome de ordem pública. Você repete pecado histórico. A voz de Maria ecoava em sua consciência. Não aprendeu nada. Império Romano perseguiu cristãos alegando proteger ordem. Você persegue devotos alegando proteger laicidade. Mas ambos usam autoridade terrena para oprimir fé que ameaça não ordem pública, mas orgulho de quem tem poder e não tolera que pobres encontrem dignidade através de Deus. A cena mudou pela última vez. Renato se viu velho. 78 anos. Num leito de hospital. Doença terminal. Corpo consumido. Dor intensa. E completamente sozinho. Pedia por capelão, por padre, por pastor, qualquer um que trouxesse conforto espiritual. Mas enfermeiras respondiam, desculpe, senhor. Manifestações religiosas em hospitais públicos foram proibidas. Política de laicidade. Se quiser, pode ligar para alguém vir visitá-lo. Mas não tinha ninguém. Família distante. Amigos mortos. Subordinados que obedeciam não por lealdade mas por medo, nenhum veio. E as políticas que ele ajudara a criar, que expulsara a fé de espaços públicos incluindo hospitais, agora o deixavam morrer sem nenhum conforto além de morfina. Morreu sozinho, com terror da morte, sem paz, sem esperança. E acordou diante de Cristo. Jesus estava ali. Não em glória cegante, mas em simplicidade humana. Mesmas marcas de prisão no pulso, porque também fora detido injustamente por autoridade que alegava manter ordem. Mesmas marcas de tortura, porque a autoridade sempre justifica a violência contra quem ameaça seu poder. E ao lado de Cristo, cada pregador que Renato perseguira. Dona Alzira. Pastor Samuel. O senhor que vendia terços. Todos ali, não em acusação, mas em testemunho silencioso. Quando prendeste minha mãe pregando em praça pública, disse Jesus com tristeza infinita, foi a mim que prendeste. Quando confiscaste terços e bíblias, foram instrumentos de minha palavra que roubaste. Quando intimidaste fiéis,
Foram meus discípulos que perseguiste. Cristo se aproximou, colocou a mão no ombro de Renato. Toque que queimava não por calor mas por santidade diante de pecado. De que adianta estrelas de capitão na farda se tua alma está desprovida de luz que só fé produz? Eu também fui perseguido por autoridades. Pilatos também alegou manter ordem. Caifás também disse proteger instituições. E tu escolheste lado deles em vez de lado dos perseguidos por mim. Jesus fez a pergunta final, pergunta que não tinha resposta. Como esperas misericórdia se não mostraste misericórdia aos meus? Renato voltou à realidade com impacto físico, como quem cai de grande altura e acorda no momento do impacto. Estava prostrado nos degraus da Catedral da Sé, exatamente onde jogará aquela mulher. Exatamente onde profanara sagrado. Exatamente onde pecara contra a Mãe de Deus. Chorava convulsivamente. Não eram lágrimas controladas, dignas, masculinas que homens militares permitem a si mesmos. Era choro visceral, descontrolado, que vinha de lugar profundo onde culpa, vergonha e horror se misturavam em dor insuportável. Meu Deus, eu prendi Nossa Senhora Aparecida. Gemia entre soluços. Quebrei a imagem da Mãe de Deus. Persegui seus devotos. Padroeira do Brasil. E eu? As mãos tremiam descontroladamente enquanto arrancava o distintivo de capitão da farda, aquele distintivo com 3 estrelas que representava autoridade, hierarquia, poder. Poder que ele usará não para proteger mas para oprimir. Não para servir mas para perseguir. Não mereço usar isso, disse, voz quebrada. Não mereço farda. Não mereço posto. Não mereço nada. Maria, ainda ali, ainda em sua glória mas agora com expressão de compaixão maternal infinita, ajoelhou-se ao lado dele. Segurou sua mão que tremia segurando o distintivo, impediu que o jogasse fora. Não renuncie à farda, redime-a. A voz dela era suave agora, sem o peso de julgamento de antes. Era a voz de mãe consolando o filho que finalmente reconheceu o erro, que finalmente quebrou casca de orgulho que impedia a cura. Autoridade é responsabilidade, não licença para oprimir, continuou Maria. Use poder para proteger liberdade de fé, não para persegui-la. Distintivo pode ser símbolo de opressão ou proteção, depende do coração de quem o carrega. Comece reparando o terror que plantou em corações devotos. Ela tocou a testa dele, onde o ferimento dela havia sangrado, e Renato sentiu calor que não queimava mas curava, que não julgava mas restaurava. Não era absolvição automática. Era oferta de caminho de volta. Era misericórdia que não eliminava consequências mas dava a chance de reparação. Levante, disse Maria, e seja o capitão que deveria ter sido desde o início. Quando o sol nasceu sobre São Paulo, Irmã Teresa chegou à Catedral da Sé para a missa matinal como fazia todo dia. E parou no meio do caminho, boca aberta em choque, diante da cena impossível que se desenrolava nos degraus. Capitão Renato Figueiredo estava ajoelhado ali, fardado mas segurando placa feita à mão com letras grandes e regulares. Capitão que perseguiu fé pede perdão aos devotos. Fiéis começavam a chegar para a missa. Paravam. Olhavam incrédulos. Alguns reconheciam, era o capitão do vídeo, aquele que agredira a pregadora. O que ele estava fazendo ali? Renato ergueu a voz, não voz de comando militar, mas voz quebrada de homem que carregava peso de culpa impossível. Eu persegui vocês. Prendi quem pregava amor. Confisquei terços, bíblias, imagens sagradas. Intimidei idosos por rezarem. Expulsei quem alimentava pobres. Transformei farda que deveria proteger em instrumento de opressão. A multidão crescia. Dona Alzira estava ali, reconheceu o capitão e sentiu medo instintivo fazendo-a recuar. Mas algo na postura dele, na vulnerabilidade completa, fez-a parar. Agredi pregadora humilde nesses degraus, continuou Renato, apontando para as manchas que ainda brilhavam fracamente à luz do dia. Quebrei imagem de Nossa Senhora Aparecida. E descobri tarde demais, que era a própria padroeira do Brasil que eu perseguia. Murmúrios correram pela multidão. Alguns incrédulos. Outros comovidos. Irmã Teresa abriu caminho entre as pessoas. Aproximou-se dele. Eu vi, disse ela suavemente. Vi quando você agrediu aquela mulher. E soube, no fundo do meu coração, que era Nossa Senhora. Renato olhou para ela com olhos injetados de tanto chorar. Ela voltou ontem à noite. Revelou-se em glória. Mostrou-me tudo o que eu fiz. Cada dor que causei.
Cada fé que silenciei. Cada pessoa que traumatizei. Sua voz falhou. Como eu vivo com isso? Como reparo o irreparável? Irmã Teresa ajoelhou-se ao lado dele, religiosa e capitão, unidos agora não por hierarquia mas por reconhecimento de que misericórdia estava operando. Um passo de cada vez, disse ela. Peça perdão a cada pessoa que você perseguiu. Desfaça cada injustiça que cometeu. Use a autoridade que ainda tem para proteger o que antes oprimiu. Renato assentiu. E começou ali mesmo. Viu Dona Alzira na multidão, levantou-se, aproximou-se dela. Ela encolheu-se instintivamente, mas ele parou a distância respeitosa, tirou o cap em gesto de humildade. Dona Alzira. A senhora e suas amigas rezavam o terço toda quinta-feira. Eu as expulsei. Ameacei prendê-las. Destruí a única alegria que a senhora tinha. Sua voz tremeu. Me perdoa. E por favor, volte a rezar. Eu garanto pessoalmente que ninguém vai incomodá-la novamente. Dona Alzira ficou em silêncio por longos segundos. Lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Então, lentamente, ela fez o sinal da cruz. Nossa Senhora Aparecida faz milagres mesmo, sussurrou. Se ela te perdoou o suficiente para te converter, quem sou eu para não perdoar? E algo aconteceu. O perfume de rosas que havia preenchido a praça na noite anterior voltou, sutil, delicado, mas inconfundível. Todos sentiram. Todos souberam. Maria ainda estava ali. Não visível, mas presente. Testemunhando o primeiro passo de restauração. Abençoando o início de reparação. Renato passou o dia inteiro naqueles degraus. Pediu perdão ao pastor Samuel, que apareceu desconfiado mas saiu comovido. Pediu perdão ao senhor que vendia terços, e prometeu devolver toda a mercadoria confiscada. Pediu perdão a cada pessoa que conseguiu encontrar, a cada vítima de sua perseguição sistemática. Quando a noite caiu, ele estava exausto, física, emocional e espiritualmente. Mas pela primeira vez em anos, sentia algo parecido com paz. Irmã Teresa colocou a mão em seu ombro. Que Nossa Senhora Aparecida que você perseguiu te transforme em protetor de quem você oprimiu, disse como bênção. Renato olhou para o céu escurecendo sobre São Paulo. E sussurrou. Prometo, minha mãe. Prometo. As palavras são fáceis. Promessas são baratas. Qualquer pessoa pode pedir perdão quando está quebrada, quando foi confrontada por milagre que não pode negar. Mas conversão verdadeira não se mede em lágrimas, se mede em mudança concreta, sustentada, que dura quando emoção passa e custo se torna real. Renato descobriu isso na segunda-feira seguinte, quando voltou ao batalhão. Entrou no quartel às 7 da manhã, farda impecável como sempre, mas algo nele tinha mudado. Os subordinados notaram imediatamente. Havia humildade nos olhos onde antes havia apenas autoridade dura. Havia peso nos ombros onde antes havia apenas rigidez militar. Convocou reunião com toda a equipe. 23 policiais reunidos na sala de briefing, curiosos, desconfiados, alguns até preocupados que o capitão tivesse surtado. Preciso confessar algo, começou Renato, voz firme mas sem arrogância. Nos últimos meses, implementei operação não oficial que chamávamos de Operação Silêncio. O objetivo era perseguir manifestações religiosas públicas. Eu ordenei detenções ilegais, confisco de objetos religiosos, intimidação de fiéis. Usei a autoridade que jurei usar para proteger, para oprimir. Silêncio pesado preencheu a sala. Alguns policiais trocaram olhares desconfortáveis, eles haviam obedecido ordens, mas muitos sentiam que era errado. Agredi mulher indefesa por pregar amor. Quebrei imagem religiosa. Aterrorizei idosos por rezarem. Expulsei quem alimentava pobres. Renato respirou fundo. E sábado à noite, descobri que aquela mulher que agredi era Nossa Senhora Aparecida. Risos nervosos de alguns. Ceticismo evidente em outros. Mas soldado Marcelo, que estava presente naquela noite, levantou-se. É verdade. Eu vi. Não sei explicar o que aconteceu, mas vi coisas que não têm explicação natural. E o capitão não é o mesmo desde então. Renato continuou. A partir de hoje, Operação Silêncio está encerrada. E mais, vou à corregedoria me apresentar como testemunha principal de investigação sobre abuso de autoridade. Vou denunciar meus próprios atos. Alguns de vocês seguiram ordens ilegais porque eu ordenei. Assumo responsabilidade. Mas a partir de agora,
Este batalhão vai proteger liberdade religiosa, não perseguir. O comandante do batalhão foi informado. Chamou Renato ao gabinete. Era homem de 56 anos, militar de carreira, que compartilhava da visão de ordem urbana livre de manifestações religiosas. Capitão, ouvi rumores perturbadores sobre reunião que você fez. Não são rumores, comandante. Vou à corregedoria hoje denunciar perseguição sistemática a religiosos que conduzi sob meu comando. O comandante ficou vermelho. Você enlouqueceu? Vai destruir sua carreira. Vai manchar a reputação deste batalhão. Manchei minha honra quando transformei farda em instrumento de opressão, respondeu Renato calmamente. Agora vou tentar recuperá-la fazendo certo. Se fizer isso, está acabado na PM. Vou pessoalmente garantir que seja expulso. Renato sentiu medo real de perder carreira que construíra por 20 anos, posto que alcançara com suor estabilidade financeira. Mas então lembrou das visões. Lembrou de Dona Alzira tremendo de madrugada. Lembrou das crianças com fome. Lembrou de Cristo perguntando: como esperas misericórdia se não mostraste misericórdia? Então que seja, disse. Prefiro perder distintivo fazendo certo do que mantê-lo fazendo errado. Naquela tarde, Renato foi à corregedoria da Polícia Militar. Deu depoimento completo de 3 horas documentando cada detenção ilegal, cada confisco, cada intimidação. Apresentou lista de vítimas com nomes e datas. Entregou mensagens internas que provavam ordem sistemática de perseguição. O corregedor investigou. Outros policiais foram chamados para depor. Alguns confirmaram tudo, aliviados de finalmente poderem falar verdade sem medo de retaliação. O comandante do batalhão foi afastado preventivamente. Renato foi suspenso enquanto a investigação prosseguia. Mas ele não parou. Passou semana inteira devolvendo pessoalmente cada objeto religioso confiscado. Bateu na porta de cada vítima carregando caixas com bíblias, terços, imagens de santos, inários, tudo que havia sido roubado em nome de ordem pública. Na casa do senhor que vendia terços, a filha abriu a porta com desconfiança. Quando viu Renato, tentou fechar. Por favor, disse ele. Só vim devolver o que roubamos do seu pai. E pagar pelo prejuízo que causamos. Carregava a caixa com todos os terços confiscados, mais de 200, envelope com dinheiro. Calculei quanto seu pai deixou de ganhar nos 3 meses que não pôde trabalhar por medo. Não compensa totalmente, eu sei. Mas é começo. O senhor apareceu atrás da filha, olhos arregalados. Capitão, o senhor está devolvendo? Devolvendo e pedindo perdão. O senhor tem todo o direito de processar, de me denunciar publicamente, de me odiar. Mas por favor, saiba que estou profundamente arrependido. O senhor pegou a caixa com mãos trêmulas. Olhou os terços que fizera com próprias mãos, cada um único, cada um fruto de horas de trabalho artesanal. Lágrimas escorreram por seu rosto. Minha mãe me ensinou que Nossa Senhora Aparecida protege os humildes, disse. Sempre acreditei. Mas nunca pensei que veria ela transformar perseguidor nisso. Ele abraçou Renato. E naquele abraço, mais cura aconteceu. Renato foi à casa de pastor Samuel. Levava documentação regularizada para distribuição de alimentos em espaço público. Havia passado dias nos trâmites burocráticos da prefeitura garantindo todas as autorizações necessárias. Pastor, sei que não compensa 3 meses de trabalho destruído. Mas aqui está tudo legal, tudo autorizado. E prometo, pessoalmente vou garantir segurança para suas ações. Nunca mais será impedido. Samuel olhou os documentos, depois olhou Renato. Capitão, por que está fazendo isso? Porque vi o que minha perseguição causou. Vi crianças com fome porque expulsei quem as alimentava. Vi moradores de rua perdendo o único afeto que tinham. E descobri que acima de distintivos, acima de ordens, acima de ideologias, há Deus que vê tudo e que não tolera opressão contra quem ele ama. Samuel fechou os olhos. Respirou fundo. Você me destruiu, capitão. Me fez questionar chamado que recebi de Deus. Me fez ter vergonha de fazer o bem. Abriu os olhos. Mas servo de Jesus que não perdoa não conhece Jesus. Tá perdoado. E vou retomar o trabalho. No sábado seguinte, Renato foi à Praça da Sé pessoalmente supervisionar. Mas não para expulsar, para proteger.
Dona Alzira e as duas amigas voltaram para rezar o terço. Quando viram Renato de farda, pararam com medo. Ele se aproximou, mas dessa vez tirou o cap respeitosamente. Podem rezar tranquilas. Estou aqui para garantir que ninguém as incomode. E ficou ali, de pé, enquanto as 3 idosas rezavam, ele que havia perseguido, agora protegendo. Algumas pessoas que passavam olhavam curiosas. Um homem gritou: "Deixa as velhas em paz, policial." Renato respondeu calmamente: "Estou deixando, senhor. Estou protegendo o direito delas de rezar em paz." Pastor Samuel retomou distribuição de marmitas. Renato estava lá, ajudando a organizar fila, garantindo segurança. Um morador de rua chamado Zé Pequeno, aquele que fora detido por protestar, aproximou-se desconfiado. "Capitão, é você mesmo? Aquele que jogou comida no lixo?" "Sou eu", respondeu Renato, vergonha evidente na voz. "E passei 3 meses sem dormir direito lembrando daquilo. Me perdoa." Zé Pequeno ficou em silêncio. Depois disse: "Na rua a gente aprende que a autoridade nunca pede desculpa. Nunca reconhece erro. Você tá fazendo algo que nunca vi." Estendeu a mão suja, calejada. "Tá perdoado, capitão. E obrigado por deixar a gente comer hoje." Renato apertou aquela mão. E sentiu que estava finalmente usando farda como deveria, não para oprimir, mas para servir. A investigação da corregedoria concluiu. Relatório confirmava perseguição sistemática, abuso de autoridade, detenções ilegais. Comandante do batalhão foi punido com suspensão de 6 meses. Outros oficiais que participaram receberam advertências. Renato esperava expulsão. Mas algo inesperado aconteceu. O relatório final dizia: Capitão Renato Figueiredo cometeu graves violações, mas demonstrou arrependimento genuíno, colaboração completa com a investigação e iniciou reparação exemplar às vítimas. Recomenda-se: suspensão de 30 dias já cumprida, retorno ao posto com remoção para nova função, criação e coordenação de programa de proteção às liberdades religiosas. Quando Renato leu, não conseguiu conter lágrimas. Não era apenas segunda chance. Era redenção de distintivo. Era transformação de ferramenta de opressão em instrumento de proteção. Naquela noite, sozinho em casa, ajoelhou-se diante do pequeno altar que montara, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida que fora quebrada e que milagrosamente ele encontrara remontada na porta de casa dias após a aparição. "Obrigado, minha mãe", sussurrou, "por não desistir de mim quando eu não merecia. Por mostrar que até perseguidor pode virar protetor quando reconhece pecado e busca reparar." E naquela noite, pela primeira vez em meses, Renato dormiu em paz profunda. 6 meses depois, a Praça da Sé era lugar diferente. Não mudará fisicamente, mesmo os degraus da catedral, mesmo os vendedores ambulantes, mesmo o fluxo caótico de pessoas. Mas algo essencial havia mudado. Havia paz onde antes havia medo. Havia liberdade onde antes havia perseguição. Capitão Renato Figueiredo, agora coordenador do Programa de Proteção às Liberdades Religiosas da Polícia Militar de São Paulo, estava ali toda terça e sábado. Mas não para expulsar, para proteger. Dona Alzira e as amigas rezavam o terço sem medo. Quando algum transeunte reclamava do fanatismo religioso, Renato educadamente explicava: "Elas têm direito constitucional de manifestar fé em espaço público, senhor. Não bloqueiam passagem, não gritam, não ofendem ninguém. Se incomoda, pode mudar de calçada. Mas elas ficam." Pastor Samuel distribuía marmitas toda semana. O programa crescerá. Agora tinha 15 voluntários, alimentava 200 pessoas por semana. Renato ajudou a conseguir parceria com restaurantes que doavam alimentos. Garantia segurança, organizava a logística. O que antes era perseguido agora era apoiado oficialmente. O senhor que vendia terços voltará à Bancinha. Vendia mais que antes. História do capitão convertido por Nossa Senhora viralizara, e pessoas vinham de longe para comprar terço abençoado pela Aparecida que apareceu. Ele sempre contava a história para clientes. "Esse capitão me perseguiu. Confiscou tudo. Mas Nossa Senhora o transformou. Agora ele me protege." O programa que Renato criará expandiu para todo o estado de São Paulo. Protocolo oficial de garantia de liberdade religiosa foi implementado. Policiais não podiam mais dispersar manifestações religiosas pacíficas. Não podiam confiscar objetos religiosos. Tinham que proteger, não perseguir.
Renato virou instrutor na academia de polícia. Dava aula sobre direitos humanos e liberdade religiosa. Começava toda a aula contando sua própria história, sem esconder, sem suavizar. Eu persegui religiosos. Usei farda para oprimir fé. Prendi Nossa Senhora Aparecida achando que era apenas fanática. E ela voltou, revelou-se em glória, mostrou-me horror do que eu fazia. Vocês vão usar farda. Vão ter autoridade. Escolham, usam para proteger ou para oprimir. Porque resposta tem consequências eternas. Cadetes ouviam em silêncio reverente. Alguns céticos, outros comovidos. Mas todos entendiam a mensagem. Autoridade é responsabilidade sagrada, não licença para abuso. Renato escreveu um manual que foi adotado nacionalmente. Da perseguição à proteção. Confissões de um capitão que aprendeu que farda serve liberdade, não oprime consciências. 80 páginas documentando erros, reparações e protocolos corretos. Prefácio escrito pelo arcebispo de São Paulo. Este homem perseguiu a igreja, mas conversão genuína o transformou em defensor. Que história dele ensine que nunca é tarde para mudar. A Praça da Sé agora tinha algo novo. No local exato onde Renato agredira aquela pregadora, onde sangue caíra e manchas luminosas permaneceram por semanas, a prefeitura erguera pequeno monumento. Era a imagem de Nossa Senhora Aparecida em bronze, 2 metros de altura, com inscrição na base. Liberdade de fé. Aqui um capitão aprendeu que farda protege todos, inclusive devotos. Que este lugar lembre sempre, perseguir fé é perseguir Deus. Proteger fé é servir dignidade humana. Inauguração aconteceu num sábado ensolarado. Centenas de pessoas presentes, católicos, evangélicos, espíritas, até ateus que defendiam liberdade religiosa. Dona Alzira estava na primeira fila. Pastor Samuel liderou oração ecumênica. O senhor que vendia terços doou 50 para distribuir. Renato discursou brevemente. 6 meses atrás, usei autoridade para oprimir neste exato local. Hoje, prometo usar autoridade para proteger. Este monumento não é para me glorificar. É para lembrar que acima de distintivos, acima de postos, acima de ideologias, há Deus que vê tudo. E Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que não abandona devotos perseguidos. Irmã Teresa abençoou o monumento. Quando terminou, perfume de rosas preencheu a praça, aquele perfume inconfundível que todos já conheciam como sinal de presença de Maria. Renato olhou para o céu e sussurrou: "Obrigado, minha mãe, por não desistir de mim." Naquela noite, sozinho em casa, ele teve sonho. Estava na Praça da Sé novamente. Maria estava ali, não em glória cegante como na aparição, mas em simplicidade maternal. Aproximou-se dele, colocou o distintivo de volta na farda dele, mas agora o distintivo brilhava com luz suave, celestial. "Antes, você usava isto para oprimir", disse ela. "Agora usa para proteger." Distintivo de perseguição virou distintivo de proteção. Continue, filho. Continue guardando meus devotos como guardião, não perseguidor. Maria tocou o coração dele. Cada pregador protegido é eu protegida. Cada terço respeitado é meu filho honrado. Cada fiel que reza sem medo é vitória contra espírito de opressão que sempre tentou silenciar fé dos humildes. Ela sorriu, sorriso de mãe orgulhosa de filho que finalmente aprendeu lição difícil. Quando me agrediste nos degraus da casa de meu filho, foi teste final. Falhaste brutalmente. Mas misericórdia te transformou porque até perseguidor pode virar protetor quando reconhece que farda não dá direito de silenciar orações, mas dever de garantir que todo brasileiro possa rezar, pregar e professar fé que padroeira do Brasil abençoa e protege com amor maternal que transforma até capitães que ousam agredir rainha do céu. Renato acordou com lágrimas nos olhos. E ao lado da cama, impossível mas real, estava seu distintivo, que deixará na gaveta, mas agora gravado com imagem microscópica de Nossa Senhora Aparecida no centro das 3 estrelas. Pegou o distintivo com mãos trêmulas. Levou aos lábios. Beijou. E soube que conversão era real. Que transformação era permanente. Que havia sido verdadeiramente perdoado e recebido nova missão. De perseguidor a protetor. De opressor a guardião. De capitão que quebrou imagem da padroeira a capitão que defenderia devotos dela até o último dia de serviço. Nossa Senhora Aparecida fizera o impossível. Transformará coração de pedra em coração de carne. E São Paulo inteira testemunhava milagre não de sinais externos,
mas de conversão interior que produzia frutos visíveis de justiça, reparação e proteção. 2 anos se passaram desde aquela noite impossível na Praça da Sé. Capitão Renato Figueiredo tornou-se referência nacional em proteção de liberdades religiosas. Sua história foi contada em seminários de direitos humanos, em encontros ecumênicos, em treinamentos policiais por todo o Brasil. Não como história de herói, ele sempre fazia questão de frisar, mas como história de pecador transformado por misericórdia que não desiste. O programa de proteção às liberdades religiosas expandiu para 17 estados. Policiais militares agora trabalhavam em parceria com comunidades de fé garantindo segurança para manifestações pacíficas. O que antes era perseguido agora era protegido oficialmente. Dona Alzira continuava rezando o terço toda quinta-feira com um grupo que crescerá para 15 pessoas. Pastor Samuel expandir o trabalho. Agora tinha centro comunitário oferecendo cursos, apoio psicológico, assistência jurídica. O senhor que vendia terços treinou 3 aprendizes. E irmã Teresa coordenava ações sociais em parceria oficial com a PM. O monumento na Praça da Sé, aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida erguida onde sangue caíra, tornou-se ponto de peregrinação. Pessoas vinham de todo o Brasil para rezar ali, tocar aquele bronze que representava a justiça restaurada. Renato mantinha em casa altar com aquela imagem que quebrara e que milagrosamente fora remontada. Sob ela, inscrição em placa de madeira, quebrei esta imagem com orgulho de autoridade. Nossa Senhora reconstruiu mostrando que fé sempre ressurge mais forte que perseguição. Certa madrugada, exatamente 2 anos após a aparição, Renato acordou e foi ao altar. Ajoelhou-se, começou a rezar. E então viu o bilhete ao lado da imagem, em caligrafia delicada. Distintivo de opressão virou distintivo de proteção. Continue usando autoridade para defender liberdade de meus devotos. Cada pregador protegido é eu protegida. Lembra sempre, quando me agrediste, foi teste que falhaste. Mas misericórdia te transformou porque até perseguidor pode virar protetor quando reconhece que farda não dá direito de silenciar orações, mas dever de garantir que todo brasileiro possa rezar em paz. Continue, filho. Maria, tua mãe que nunca desistiu de ti. Renato segurou o bilhete com mãos trêmulas. Chorou, não de dor, mas de gratidão profunda. Beijou a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Colocou o distintivo na farda. E saiu para mais um dia de serviço, não como perseguidor que foi, mas como protetor que escolheu ser. A história do capitão que agrediu Nossa Senhora Aparecida espalhou-se por corporações policiais de todo o Brasil. A lição permaneceu viva, que farda protege liberdades, não persegue consciências. Que acima de distintivos terrenos a autoridade celestial que oferece misericórdia mesmo aos que não merecem. E quando novos policiais eram tentados a reprimir manifestações religiosas, instrutores contavam a história do capitão Renato. Era lembrete eterno de que pregador humilde pode ser padroeira testando autoridades. Que farda usada para perseguir pode virar farda usada para proteger quando o coração opressor se curva diante da Aparecida que não abandona devotos. Porque essa é a promessa que ela faz a todos nós. Nenhum erro é grande demais quando há arrependimento sincero. Perseguidor pode virar protetor. Coração de pedra pode virar coração de carne. Basta reconhecer o erro, pedir perdão, dar primeiro passo de reparação. E misericórdia, misericórdia maternal de mãe que nunca desiste, faz o resto. Transforma, restaura, redime. Porque para Nossa Senhora Aparecida, nunca é tarde demais para a conversão. Nunca é tarde para recomeço. Nunca é tarde para a transformação que começa com perdão e termina com vida dedicada a proteger o que antes foi perseguido. Se essa história tocou seu coração, escreva amém nos comentários. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir que transformação verdadeira é possível. Inscreva-se no canal para ouvir mais histórias de fé e amor. Deixe seu like e ajude essa mensagem a alcançar mais corações que precisam lembrar que a padroeira do Brasil não abandona ninguém, nem mesmo aqueles que a perseguem. Que Nossa Senhora Aparecida abençoe você e sua família. Amém.